Pai do Senhor, meus amados, pela bondade de Deus, pela grande misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez para levar até você a poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui porque entendemos que há uma necessidade de pregar o Evangelho. É como disse, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E hoje, como é terça-feira, nós queremos levar até você o culto de ensino no seu lar. Portanto, eu quero desejar a todos que Deus possa falar com você de maneira toda especial, que você possa ser edificado para a glória do nome do nosso Deus. E nessa noite, eu convidei o pastor Valner, o nosso co-pastor, o qual estará trazendo até você a poderosa palavra de Deus. Portanto, com ele, a palavra para mim e para você. Pastor Valder. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Bem, estamos com saudade de estarmos perto de vocês, sentir o calor humano, mas a impossibilidade do momento não nos permite, e nós vamos nos conformar de podermos entrar nessa oportunidade na casa de vocês e poder falar algo da palavra de Deus para vocês. É uma honra, é uma responsabilidade, mas também uma satisfação, uma alegria da nossa alma poder falar algo a respeito de Jesus, de nosso Senhor, dos seus ensinamentos e trazer isso ao seu coração. Eu quero louvar o bondoso Deus por essa oportunidade de nós podermos chegar no seu lar. Agradecer ao meu pastor, pelo pastor José Genário Pereira de Brito, pelo convite para nós podermos trazer essa palavra de Deus para vocês. Amém? Mas, como estamos com saudades dos irmãos, só para matar a saudade, o 141, vamos começar com ele, Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei o seu amor. É sua mão que me conduz, me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim todo, meu Jesus. Amém? Bem, foi só para nós matarmos a saudade, mas nós vamos ler a palavra de Deus, que é muito importante para nós como cristãos, como servos de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar sempre ouvindo a palavra de Deus para que a fé ela penetre em nosso coração através da obra extraordinária do Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mesmo da sua casa, onde você está, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Vamos lá, vamos ler juntos a palavra de Deus. Capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 20. Abra aí a sua Bíblia. Nos diz assim o texto sagrado: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne.
E tendo esta confiança, sei que permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Meus irmãos, Paulo escreve essa carta aos nossos irmãos em Filipos, e ele, quando escreve essa carta, estava preso em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos encerra o capítulo 28 de uma forma assim abrupta. Ele encerra com Paulo estando preso lá em Roma, mas o próprio livro de Atos encerra dizendo que Paulo estava lá com liberdade, preso em casa com 2 guardas o vigiando, e ele tendo a oportunidade de falar de Cristo. Mas os historiadores nos dizem, conseguem nos informar, que Paulo passou 2 anos nessas condições, e depois ele teve um pequeno intervalo aí, que a gente não sabe quanto tempo foi, algo em torno de mais de 1 ano, que ele foi solto e ele conseguiu ainda visitar algumas igrejas. Mas Paulo escreve essa carta justamente quando ele estava preso. É uma das cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, nos seus primeiros 2 anos de prisão em Roma. E ele escreve aos irmãos de Filipe, essa igreja tão querida e amada por Paulo. Inclusive Paulo conclui essa carta dizendo que foi a única igreja que ousou ajudá-lo, que lhe mandou contribuições, que não deixava ele passar necessidade. Era uma igreja muito amada por Paulo. Paulo tinha um carinho especial por essa igreja, e essa igreja também por ele, como deve ser a comunhão entre o pastor e a igreja. Bem, Paulo nos diz muitas coisas interessantes quando ele fala a esses irmãos de Filipe. Mas uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção está aqui no texto que nós lemos do capítulo 1, versículo 20 até o versículo 26. Esse texto que para a maioria dos irmãos já é muito conhecido, né? Talvez tenha alguns irmãos que estão nos ouvindo que têm esse texto decorado. Mas deixa eu chamar a sua atenção para um sentimento que Paulo expressa nessa carta, que é um sentimento nobre, que é um sentimento que deve fazer parte da vida cristã. Que sentimento é esse? Olha, meus irmãos, Paulo descreve a dubiedade que havia na vida dele. Paulo escreve dizendo que ele tinha desejo de partir e estar com o Senhor. Lembrem os irmãos que Paulo escreve essa carta, ele já estava velho, cansado, doente, e ele já estava sentindo se aproximar o fim, estava chegando no fim da sua vida. E ele, mesmo assim, ele sabendo que já estava chegando no fim, ele escreve dizendo aos irmãos que ele tinha desejo de partir e estar com o Senhor. Ao mesmo tempo, ele também tinha uma outra preocupação, que era a igreja. Ele tinha uma outra preocupação, que era a igreja. Ele disse: contudo, se eu puder ainda dar fruto, eu quero estar com vocês. Esse era o conflito que havia nos sentimentos de Paulo. Um, partir e estar com o Senhor. O outro, ficar aqui e contribuir com o reino de Deus, ajudar a igreja, dar testemunho para a igreja, fortalecer a sua fé. Era isso que Paulo estava dizendo. Bem, isso é um conflito na vida de Paulo. Ele coloca isso como um conflito, sentimentos que estavam ali aflorando na vida dele. Um de partir e estar com o Senhor, o outro de cuidar da igreja e de estar com a igreja. Isso demonstra o tamanho do amor que ele tinha pela igreja do Senhor, o cuidado que ele tinha pela igreja do Senhor. Bem, mas eu quero fazer uma aplicação agora dessas verdades na minha vida e na sua vida que está nos ouvindo. Olha, meus irmãos, eu confesso aos irmãos que nesses dias maus, tribulosos que nós estamos vivendo, no meio desses dias de aflição, que a gente não sabe a quem ouvir, que um diz uma coisa, outro diz outra, um médico diz que é uma gripinha, o outro diz que é uma gripona, e por aí vai, né? E há tanta especulação e tantas coisas ruins que se dizem, que nos aflige, que a gente não tem respostas. Eu chego a uma conclusão quando eu ouço todas essas coisas, é de que o homem
não sabe de nada, ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem uma resposta, por isso há tanta especulação. Ele fica especulando por um lado, especulando por outro, tentando encontrar uma resposta, uma saída para esse conflito que eles estão vivendo, mas eles não têm resposta. Mas eu quero chamar a sua atenção para dizer para você que eu e você, como cristãos, como servos de Deus, nós temos valores muito maiores. O valor que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, o valor que todo cristão deve ter, é esse sentimento que Paulo tinha, esse desejo que ele tinha de partir e estar com o Senhor. Eu vou confessar aos irmãos que me aflige a minha alma, perceber alegria, contentamento na vida de alguns crentes, porque não está tendo culto, porque não está tendo oração, porque estão passando por essas dificuldades. Isso deveria ser, meus irmãos, tristeza, deveria causar tristeza em nós, deveria causar angústia na nossa alma. Você, como crente, deveria ter no seu coração desejo de estar cultuando a Deus, adorando a Deus. Se porventura os seus sentimentos é de felicidade, de alegria, porque não está tendo culto, isso me preocupa, isso me angustia. O desejo do seu coração deveria ser de estar perto do Senhor. Paulo disse que tinha desejo de partir e estar com o Senhor na glória. Imagine você que não tem desejo de partir e estar com o Senhor e nem tem desejo de estar aqui perto do Senhor. Isso é preocupante, meus irmãos, isso é preocupante. Que cristãos somos nós? Que geração somos essa que não tem nenhum desejo de estar com Cristo, que não está com o seu coração aflito porque não pode estar aqui na casa de Deus? Eu sei que você não pode mudar o quadro, eu sei que isso não é sua responsabilidade, mas eu entendo que você, como servo de Deus, deveria estar na sua casa clamando a Deus. Você deveria estar angustiado na sua casa clamando a Deus por estar aqui na casa de Deus, para louvar a Deus. Você não deveria ter contentamento nenhum porque você está na sua casa. Se bem que a nossa casa não é muito bom, né? Que não gosta da sua casa. A nossa casa é muito boa. Mas vou dizer uma coisa para você: é melhor estar na casa de Deus, é melhor estar louvando a Deus, é melhor estar na presença de Deus, é melhor nós estarmos aqui sentindo a presença gloriosa de Deus, louvando a Deus juntos. Bem, eu quero convidar você a aproveitar esses momentos de aflição, aproveitar esses momentos difíceis da nossa vida, em que todos somos de alguma forma afetados financeiramente, socialmente e até espiritualmente, porque não? Uma perda espiritual, o fato de nós não podermos estar reunidos, testemunhando um para os outros, cantando, louvando a Deus, isso é uma perda espiritual. Nesse momento de perdas, que nós aprendamos, meus irmãos, a guardar os valores espirituais que nos foram ensinados pela palavra de Deus. Que valores são esses? Que são valores que nós devemos guardar? Que valores são esses? Bem, os valores é aquilo que nós consideramos de precioso na nossa vida. É tudo aquilo que você considera de precioso para a sua vida. Deixa eu perguntar para você: o que você considera de precioso para a sua vida? Será que o que você valoriza é aquilo que Jesus valorizava? Será que o que você está valorizando é aquilo que Cristo valorizava quando Ele estava aqui? É o que Cristo ensinou você a valorizar? Bem, nós devemos ser cuidadosos, atenciosos nisso, olharmos profundamente para a palavra de Deus, fazermos uma reflexão na nossa vida, que nós estamos valorizando. Porque eu entendo que nesse momento de aflição, Ele nos revela quais são os nossos valores, o que você valoriza. Aí eu fico pensando no crente que acreditou nessa maldita teologia da prosperidade
e valorizou casas, bens, fazendas, carros, todas essas coisas, que até certo ponto são boas, né? Mas são passageiras, meus irmãos, são passageiras. Hoje se tem, amanhã se não tem. Elas vão e vêm das nossas vidas. Nós não podemos sustentar as nossas forças nisso. Não é nisso que deve estar a nossa alegria. Não é nisso que deve estar o nosso contentamento. Não é nisso que deve estar a satisfação da nossa alma. A satisfação da nossa alma deve estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele deve satisfazer a tua alma. Você deve ter alegria, contentamento, satisfação por estar na presença de Deus. Isso deve ser a maior alegria da sua vida. Bem, esse deve ser o maior valor que eu compreendo na palavra de Deus. Entendo que tem outros valores que são preciosos. A Bíblia, por exemplo, valoriza as famílias, mas o próprio Jesus disse que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, inclusive acima da nossa família. A família é importante? Sim, mas você deve amar a Cristo. Cristo é melhor do que a sua família, porque Cristo, irmão, nos oferece algo melhor, a vida eterna. E é esse o sentimento de Paulo. Por que Paulo tinha esse sentimento, irmão? Porque ele tinha convicção. A convicção estava na alma dele, profundamente arraigada, de que ele estar com Cristo era ainda muito melhor. Você observou o que ele disse aqui na palavra? Ele disse: estar com Cristo é ainda muito melhor. Ainda que enquanto eu estiver aqui, eu tenha satisfação de cuidar da igreja, de trabalhar na igreja, né? É o sentimento de um pastor cuidando do seu rebanho. O pastor sente satisfação de cuidar, de acompanhar, de lidar, de ajudar o irmão que está precisando. E tudo isso é bom, essas coisas são boas, fazem parte da vida, meus irmãos. Mas nada se compara a estar com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada deve ser superior, nada deve ser maior do que estar com Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna. Você já viu que coisa maravilhosa? Aí ele disse, escrevendo aos Coríntios, que aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram e não passaram pelo entendimento do homem, é isso que Deus tem preparado para nós. Aí a grande pergunta nessas horas, que a nossa fé é desafiada, que nós entramos nesse conflito, se o mundo vai acabar, se tudo está perdido, se nós vamos empobrecer, se nós vamos perder emprego, se tudo isso de mal que estão lá dizendo que vai acontecer. No meio disso tudo, nós devemos simplesmente nos perguntar: se Cristo é mais importante para nós do que todas essas coisas, se Cristo é melhor do que todas essas coisas, porque eu quero lhe dizer uma coisa: se Cristo não é melhor para você do que todas essas coisas passageiras, você deve fazer uma reflexão profunda na sua alma e se questionar os valores que você tem guardado na sua vida. E eu tenho um conselho a dar para você nessa oportunidade: dizer para você que crer em Cristo é muito melhor. Eu tenho convicção disso, tenho certeza. Ele é melhor do que qualquer outra coisa que você tenha por bom neste mundo, que você ache maravilhoso, que te traga satisfação. Cristo é ainda muito melhor do que todas essas coisas. Ah, pastor, talvez você me diga, mas aonde eu vou encontrar toda essa satisfação? Aos pés de Cristo, meus irmãos. Ao pé da cruz de Jesus, Ele nos oferece a sua graça. Graça não é algo que você merece, mas é algo que você busca. Jesus disse assim: o reino dos céus é tomado por esforço, lá em Lucas capítulo 17, é tomado por esforço. Você não tem como pagar, porque é pela graça de Deus, mas você deve buscar.
E aí, se nós não buscamos esses valores espirituais, esses valores ensinados por Cristo para a nossa vida, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, se a nossa esperança está em todas essas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu tenho pena de alguém que acha que tudo nessa vida se resume em aqui e agora. Eu tenho a lhe dizer que você é um pobre, coitado, cego e nu, e o mais miserável de todos os homens, porque não conseguiu enxergar a luz do Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Mas eu quero te convidar, você que está em casa, que não é crente ainda, abrir o seu coração para Cristo, deixar a palavra de Deus entrar e ela inundar todo o teu ser, a tua vida, e você se encher dessa esperança bendita que transforma as suas convicções e os seus valores. Bem, se você olhar para Cristo e para a sua palavra, eu tenho certeza, tenho convicções que a sua vida vai mudar. Mas o que vai mudar, pastor? Os seus valores. Sabe por quê? Porque você vai valorizar a Cristo e a sua palavra. Ela vai estar acima de qualquer coisa para você. Isso é a coisa mais maravilhosa que tem nessa vida. Eu quero convidar você a receber essa palavra e deixar ela entrar no seu coração. Recebendo Cristo, crendo nele, nas suas promessas e valorizando a palavra de Deus, você vai encontrar o refúgio para a tua alma. Um homem que encontrou esse refúgio, ele escreveu o Salmo número 122, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não disse que estava alegre quando ele ia fazer compras no shopping, que também é satisfatório para nós, né? Mas ele não disse que essa é a maior alegria dele. A maior alegria dele era ele ir para a casa de Deus, louvar a Deus. Por isso, receba a palavra de Deus na sua vida, creia nele, porque ele tem esperança para você. Ele é maior do que o coronavírus, ele é maior do que qualquer vírus que venha pela frente. Talvez esse seja só o início das dores, da qual Jesus falava no capítulo 24, que antecederiam a sua vinda. Provavelmente é só o início das dores. Talvez nós estamos perto, de Jesus voltar, e talvez esse seja só o início das dores. Talvez nós vamos ter muitas dores ainda, não sei. Eu espero Jesus hoje, não estou esperando que tenha muitas dores ainda pela frente. Eu creio que Ele pode voltar hoje, mas se for só o início, significa que nós teremos muitas dores pela frente. Bem, dores teremos, mas sabe de uma coisa? Nós estaremos com Cristo e isso vai inundar o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que Cristo possa encher a tua alma e você possa descansar no Senhor. Não viva aflito, angustiado, preocupado. Não, vou morrer e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Se você morrer, faça como Paulo. Morrer para mim é ganho. Se viver para mim é Cristo. Eu não quero que nenhum dos irmãos morra. Eu não quero morrer, não quero que nenhum dos meus irmãos venha passar por isso. Mas meus irmãos, um dia nós teremos que passar. E se passarmos estando com Cristo, vai ser maravilhoso, porque Ele vai nos recolher nos seus braços e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, meu amado? Acabamos de ouvir aí o pastor Valder, nosso co-pastor. Queremos convidar você para, durante a semana, estamos aí levando mensagem para você, mensagem pequena, mas objetiva. Portanto, esteja conosco. Quero convidar você para orarmos juntos, agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui, levando até você a palavra de Deus. E como é costume nosso orar, eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Amém? Feche os teus olhos onde você está, porque iremos falar com Deus. Senhor, meu Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez nesta noite, elevamos a nossa voz até o trono da Tua graça, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar.
para te agradecer por tudo que tem feito para conosco. Portanto, a Ti seja dado a honra e a glória para sempre. Te apresento o Teu Filho que está, Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. A Bíblia diz, Senhor, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Eu não sei qual é a intenção nem o pensamento, nem tampouco o desejo do Teu Filho, o que ele está pensando nesta hora. Mas Tu és aquele que opera de perto e opera de longe. Portanto, eu te peço, visita o Teu Filho, ó Pai. Se for para curar, cura. Se for um problema, resolva. Se tiver aflito, consola. Se tiver necessitado, meu Pai, supre as suas necessidades. Sê conosco, continua conosco, Pai, pois na certeza que Tu há de fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando, porque de fato somos pobres em pedir, mas Tu és rico em abençoar. Portanto, baseado nisso, nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus amados.